E olha, a PEC do corte de gastos do governo Lula deve ser entregue até o final do dia no Congresso Nacional. Pelo menos essa é a previsão do ministro da Casa Civil, Rui Costa. A previsão é que as medidas sejam analisadas ainda este ano na Câmara e no Senado, segundo os presidentes das casas. E como será que a oposição vai encarar essas medidas? É sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Oeste com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele está ao vivo conosco aqui. Deputado, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Muito obrigado por estar me recebendo. Já há um posicionamento da oposição? Como é que será enfrentada essa PEC que o governo vai enviar ao Congresso? A previsão é que a tramitação seja rápida, né? Como eu falei aqui no início, tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco falam em aprovar antes do recesso de final de ano. Já se tem um posicionamento da oposição? Alguma dessas medidas vai contar com o endosso da oposição, deputado? Olha, corte de gastos, a oposição sempre está favorável ao corte de gastos, esse tem sido o norte da questão de equilíbrio fiscal. E vamos só lembrar aqui do que se trata. Para se equilibrar o país fiscalmente, ou mesmo atingir a meta do arcabouço fiscal, que é abaixo ainda da linha do equilíbrio, ou seja, ainda estaria em déficit, mas seria uma sinalização positiva. É muito pouco, né, comparado com o que se arrecada. O Brasil remove da economia, da poupança e da renda do trabalhador brasileiro de 3 a 4 trilhões de reais todo ano. Então, o que estamos falando aqui? De um ajuste de 40 bi para fazer o equilíbrio fiscal, né? Mais ou menos isso, alguns números que eu vi flutuando por aí. Isso é 0,1% do que é arrecadado. Quer dizer que o governo pode abrir mão de 0,1% do que é arrecadado? É isso que eu acho que é importante a gente definir aqui, porque das despesas obrigatórias, ele não pode cortar nada. A Constituição já travou a falência do Brasil na Constituição, então o governo não pode mexer muito. No que ele está mexendo é nas despesas discricionárias, que é um percentual muito pequeno, é 5% do orçamento, é uma coisa muito baixa mesmo. Então, veja que o Brasil ele está insolúvel, como eu sempre boto essa palavra, insolvente do ponto de vista contábil, por questão da Constituição. E, claro, não tem um governo que quer ajudar na questão de equilíbrio fiscal, porque ainda tem que gastar não só para ter apoio de popularidade, mas também ter apoio de parlamentares, comprar partidos e comprar lideranças políticas. Então é exatamente isso que está acontecendo. Ele não pode deixar de gastar um centavo. Então a gente vê uma gangorra aqui. Agora a oposição sempre é favorável ao equilíbrio fiscal e faz bem para a população o equilíbrio fiscal. Cortar gastos faz bem para a população, porque você tira o risco da moeda, o governo não consegue mais financiar os rombos fiscais que estão ocorrendo a cada mês e crescente. E estamos vendo aqui um problema de financiamento disso aí. O mercado não quer mais financiar um governo que está sempre com rombo fiscal crescente. Então, é exatamente isso que a gente tem que começar em algum momento, que o parlamento seja o líder disso. Sabemos que o governo não quer fazer nenhum corte. Deputado, passar aqui a palavra ao Bruno Musa, que vai lhe fazer a próxima pergunta. Vai lá, Musa. Deputado, sempre um prazer falar contigo, obrigado pelo seu tempo. Bom, vamos lá, eu tenho um pouco de ceticismo com relação a essa fala do Lira e do Pacheco, deles verdadeiramente quererem algum corte. Mas eu gosto de aproveitar o momento, eles perceberam, pelo menos, esse anseio popular, essa batida que o governo tomou, basicamente pelo dólar. Vamos lá, você acredita que ele está fazendo isso porque eles acreditam na ideia ou porque realmente o dólar pressionou? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a resposta vai coincidir com a minha, que é que o mercado está pressionando e eles não têm outro caminho. E aí é a forma de como nós continuarmos pressionando cada vez mais. Porque, de novo, eu só acredito nesse caminho, por essas mudanças desse centrão fisiológico. Estou certo ou estou errado, deputado? Você está muito certo, Musa, porque esse governo ele só é movido à crise. Aliás, não é o único, mas esse governo, especificamente, ele só é movido à crise que ele mesmo cria. Então ele não faz ideia das medidas que ele toma, no ponto de vista arrecadatório, no ponto de vista de gastos, desequilíbrio que isso gera, os impactos econômicos e como é que isso transfere para a população. Ele não faz ideia. Eu digo isso conhecendo um pouquinho da equipe lá que está lá no Ministério da Fazenda, poucos economistas, poucos do mercado financeiro, ou que ao menos entendem do mercado financeiro. Então, essa visão de como que o povo de fato come dólar.
O povo de fato come aumento de juros, o povo de fato come desequilíbrio fiscal. A gente precisa fazer essa conexão. Quanto mais, melhor para a nossa população não votar mais em pessoas que promovem desequilíbrio fiscal e ficam tentando cobrir a conta com demagogia. Então, o que estamos vendo aqui, se houver algum movimento mais pronunciado do Pacheco e do Lira, por pressão do dólar, por pressão do mercado, é exatamente isso. É porque a crise está batendo em todos, ou seja, o governo não vai ter como se financiar para poder pagar todo mundo. E esses que vivem do centrão, que vivem de mamar de gasto, eles estão aqui entre a cruz e a espada, ou gastar menos, ou não gastar nada. Então eles preferem gastar menos. Então é por isso que eles vão promover um corte de gasto, para que ao menos alguma coisinha sobre na mão deles. É por aí que está sendo a lógica aqui, extremamente fisiológica, primária, infantil. Não é assim que se governa um país, tanto do ponto de vista parlamentar, com esse tipo de parlamentar liderando a Câmara e esse tipo de parlamentar liderando o Senado. Também não é com esse tipo de governo que a gente vai entrar no século XXI. Estamos ainda travados no século XX, com medidas e políticas arcaicas que geram esse mesmo problema que a gente já viu quantas vezes no passado. Incrível. Mais uma vez estamos aqui de novo. Voo de galinha. Deputado, pergunta agora da doutora Kátia Magalhães. Pois não, doutora? Deputado, boa tarde. Duas perguntas. Em primeiro lugar, como é que a oposição enxergou a decisão de há pouquíssimo tempo atrás do ministro comunista Flávio Dino de liberar o pagamento das emendas parlamentares mediante ressalvas? E a segunda pergunta, que eu não poderia desperdiçar, já que o senhor é um grande lutador, muito aguerrido em prol de uma reforma ampla dessa nossa estrutura judiciária, como andam as reformas relativas à questão judiciária, por exemplo, a PEC das decisões monocráticas, o projeto da anistia, por onde andam esses projetos tão necessários ao país? Esse e tantos outros, eventualmente, o projeto de uma PEC de extinção do quinto constitucional e de tantos monstrengos que a gente tem nessa nossa estrutura judiciária atual. Perfeito, muito obrigado pela pergunta. Olha, a oposição, ela é dividida. Por quê? A oposição tem deputados do Sul-Sudeste que não dependem de emendas, e tem deputados do Norte e Nordeste que dependem mais de emendas. São regiões cujo eleitorado demanda esse retorno, ele dá voto para quem dá emenda. Então ainda temos essa dinâmica infeliz no nosso sistema político, isso reflete também na oposição, porque a oposição tem deputados de todos os estados, e muitos deles, esses estados aí que ainda tem essa dinâmica eleitoral extremamente perniciosa, que destrói o modelo político. E você está certíssima. Essa questão de emendas, do ponto de vista da retitude do Estado de Direito, não deveria existir. Emendas não cabe ao deputado federal está lá para distribuir emendas. Isso virou a força motriz do parlamento, a força motriz do Congresso. Veja o vai não vai do Congresso em função das emendas. Isso nem é constitucional. Qual é a função do deputado federal, do senador? É de fazer fiscalização do Poder Executivo e legislar. Ponto. Não é para ficar distribuindo emenda, levando de volta para sua cidadezinha, comprando lá seus cabos eleitorais, fazendo creche, fazendo estrada. Isso está errado. Deveria estar contemplado já no orçamento que é feito coletivamente, ou pelo parlamento ou pelo executivo. Mas esse exercício de baixo para cima não é feito. Então, os deputados acabam sendo os repositórios aí dessas emendas, eles é que fazem a distribuição, ao mesmo tempo isso vira uma moeda de troca, uma moeda de compra de apoio parlamentar. A gente está vendo isso, como isso hoje está dominante. E se não houver uma reforma nesse sentido também, não teremos parlamento. Temos ali agentes, vereadores federais, que vão lá para pegar a emenda e correm para o seu estado, seu município, para fazer a distribuição. Não tem nenhum debate de questões nacionais, nem nada. Então, temos uma falência aí embutida nessa questão de emendas. No outro quesito que você perguntou, com relação às reformas do judiciário, isso está pendente o novo presidente de Câmara, porque o presidente Lira já abriu mão de discutir isso. Né? Ele falou que vai criar uma comissão especial para ver isso e tal, ou seja, abriu mão, porque a comissão especial, ela tem, não só ela tem que ser aberta, mas ela tem um trâmite meio que automático, ela exige algumas sessões de comissão especial para que trate do tema. E claro,
o número de sessões para tratar do tema já ultrapassa o mandato do Lira. Então ele está honrando a sua palavra com o judiciário, que ele não ia pautar a reforma do judiciário no seu mandato e transferiu essa bomba para o próximo presidente de Câmara. O que eu acho que a gente não fez bem ainda é cobrar do próximo presidente de Câmara exatamente que paute isso, que crie comissão especial, que paute as reformas do judiciário. Né? Muita coisa aí não foi negociada com esse próximo presidente de Câmara. A gente ainda estamos com voto ainda não executado. Então, é uma das coisas que precisamos botar na mesa. A opinião pública é fundamental para que esses candidatos à presidência de Câmara paute criação da comissão especial e debate dessas pautas que já foram aprovadas na CCJ. Para ela tramitar para o plenário, precisa passar pela comissão especial que ele precisa instaurar. E isso já é um bom sinal que se ele sinalizar positivo. Ainda não temos esse sinal, infelizmente.